Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu converso aqui com o procurador Júlio Marcelo. Ele é procurador de contas, que trabalha aqui no Tribunal de Contas. Você que me acompanha faz tempo, lembra-se, é o homem que mostrou aí como se desenhavam os acordos de leniência, que eu bem chamei de acordo de conveniência. É o homem que esteve na comissão do impeachment e que deu um show aí falando, de todos os critérios legais que embasam esse pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em relação aos crimes de responsabilidade. E hoje a gente bate um papo mais uma vez. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Quanto trabalho, hein? muito Não trabalho. tem sido fácil nesses últimos meses porque você está no olho do furacão. Esteve lá no Senado, a bancada da chupeta fez o maior escândalo, e tecnicamente você argumentou que não havia como desconsiderar que houve crime de responsabilidade. Agora a gente tem um parecer, de um procurador, o Ivan Marques, que disse que Dilma Rousseff, na verdade, não pedalou. Pedalou ou não pedalou? Bom, o que o colega, que eu respeito muito, Ivan Marx, afirmou no parecer dele, que para fins penais ele não entendeu configurados presentes os elementos do tipo penal previsto no Código Penal que justificaria uma ação penal contra os envolvidos nas pedaladas. Ele não afirmou que não houve pedalada. Né? Mas E a o PT avaliação que ele está usando faz isso para se defender. é evidente que a Natural. defesa vai tentar explorar este fato como um argumento que seria favorável, mas na verdade não muda a configuração dos fatos para fins de avaliação de cumprimento da LRF, para fins de verificação do descumprimento da LRF e do descumprimento da Constituição. Para fins de LRF, as pedaladas são uma operação de crédito. É por isso que o tipo legal da LRF, não do Código Penal, é um tipo aberto. Né? Quando diz que são operações financeiras, tem uma definição própria, operação de crédito, tem uma definição própria na LRF, tem a descrição e ainda usa e outras assemelhadas. É como alguns tipos penais que também têm expressões abertas. Por exemplo, quando diz que se o assassino se utilizar de outro meio insidioso ou cruel, ele não faz a lista de todos os meios possíveis, mas a maneira como os fatos se revelam permite que eles se encaixem na norma diretamente. É o que acontece nesse caso das operações de crédito A gente está previstas lidando na com LRF. duas leis. Isso é importante de se entender. São dois tipos, E são dois processos diferentes. duas esferas completamente diferentes. Uma é a esfera penal, para crime penal, crime previsto no Código Penal. Outra é a classificação dos fatos perante a LRF, e perante a Constituição. Bom, a gente sabe que o processo ainda vai esticar um pouquinho, Eu nunca vi um processo tão demorado, até porque a gente vive o segundo processo. O primeiro foi muito mais rápido, muito mais célere, e certamente você vai ser convocado novamente para a sessão aberta lá no Senado. De todo esse período que passou, procurador, como é que o senhor avalia esse período de discussão e de amadurecimento do país num momento tão delicado e tão importante que é de mudança da história mesmo? A gente está ali, virando uma página importante da história. Isso vai estar nos livros de história. O senhor vai estar nos livros de história. Como é que o senhor avalia todo esse amadurecimento e esse processo todo? Bom, eu não sei se eu vou estar no livro de história, mas o que acho que vai ficar na história do Brasil é a importância do respeito à LRF, à Constituição e à responsabilidade fiscal sendo apropriada como um valor da sociedade e não como algo com fetiche de neoliberais que querem fazer tudo contra o povo, a favor do mercado. Quer dizer, é uma falsa dicotomia que está sendo superada, a meu ver. Acho que as pessoas vão perceber, e esse momento da história do Brasil está permitindo isso, que para você fazer política social sustentável no tempo e efetiva, você precisa ter as contas arrumadas. Você precisa ter responsabilidade fiscal para começar um programa, poder mantê-lo no ano seguinte e dar continuidade nos próximos anos. Não adianta eu vender o céu e não ter condições de pagar as despesas correspondentes a esse céu. Quer dizer, depois a gente cai no inferno das dívidas que foram criadas
contraídas porque eu não tinha dinheiro para pagar aquilo que eu ofereci ilusoriamente ou por um período sem sustentação. Então, a responsabilidade fiscal hoje está sendo entendida, está sendo compreendida pela população. A duras penas, A né? duras penas, mas é um processo de pedagógico, um processo de crescimento da consciência dos brasileiros sobre a responsabilidade, sobre a importância de ter contas ajustadas. Assim como uma família tem que ter suas contas ajustadas, uma empresa tem que ter suas contas ajustadas, os governos também têm que ter as suas contas em dia. Prefeitura, governo do estado, governo do país tem que estar com as contas equilibradas. Eu acho que esse é o momento. E quanto mais o tempo passou, desde a discussão sobre as contas do governo no ano passado, e agora esse processo que se desenrola no Senado, com a LRF como um pano de fundo, quanto mais o tempo passa, eu acho que mais a população percebe como essa questão é importante. Até porque essa crise econômica que nós estamos enfrentando agora é fruto justamente da irresponsabilidade fiscal que antecedeu esse período, com uma explosão da nossa dívida interna, com várias políticas, não só essas que estão sendo enfrentadas no processo, não é só a questão das pedaladas, mas também uma renúncia desenfreada de receitas e uma concessão desenfreada de empréstimos pelo BNDES a favorecidos escolhidos não se sabe como, né, com recursos do Tesouro. 500 bilhões foram colocados no BNDES há 6 anos. Isso tudo fez a dívida pública estourar. Né? E a crise hoje, essa crise que nós estamos vivendo é fruto disso. Essa medida que o governo tenta aprovar, que é o limite do teto do gasto público, para segurar um pouco a farra, né, do tamanho da máquina, o senhor acredita que é uma medida que pode ajudar a controlar? O senhor acha que é uma medida importante? Eu acho uma medida, em linhas gerais, positiva, porque ela coloca um limite para a sanha arrecadatória do governo. Se o governo não tem limite para gasto, todo governante gosta de aumentar gasto. Né? Assim especialmente em ano eleitoral, né? Todo mundo aí gosta de gastar. Né? Se a gente pudesse gastar ilimitadamente, a gente gastaria. E o governo também gosta de gastar. Você realiza com o gasto, mas o gasto tem que ter a arrecadação prévia. Como a arrecadação não é infinita, ela tem um limite, então é importante que o gasto tenha. E ele é didático, porque ele vai mostrar para a sociedade e para o próprio corpo político que há que se fazer escolha. Se eu quero gastar mais dando aumento para o funcionalismo público, então eu estou dizendo não para as outras políticas. Se eu quero preservar a saúde e a educação, que são importantes, aí é importante que esse limite de gastos não seja uma forma de reduzir o custeio da saúde e nem o da educação. Se eu quero preservar essas políticas, então eu não posso ficar aumentando outras. Eu tenho que fazer as escolhas. O limite, o teto de gasto, ele explicita essas escolhas. Então, contribui para esse amadurecimento da sociedade. E obriga o governo a se planejar melhor, a buscar formas de reduzir custos em áreas que talvez possam estar comportando gastos desnecessários.